Olá, seja bem-vindo ao canal de Histórias 7 Minutos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no canal, são mais de 4.000 inscritos, a todos que compartilharam meu vídeo, que deram um joinha lá, que gostaram, que fizeram comentários positivos, muito obrigado mesmo. E o assunto hoje é iluminismo. Bom, o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa. Teve início na Inglaterra no século XVII com o John Locke e atingiu seu auge na França no século XVIII. O século XVIII é conhecido como o século das luzes. O iluminismo tinha como fundamentos a razão e a liberdade. O movimento iluminista foi um movimento revolucionário, pois os iluministas criticavam o absolutismo. Eles defendiam a liberdade, as liberdades individuais, defendiam a ciência, defendiam a razão e acabaram inspirando diversas revoltas e revoluções no mundo ocidental. As ideias iluministas foram responsáveis pela independência das 13 colônias inglesas que deram origem aos Estados Unidos. Aqui no Brasil influenciaram a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, e também foram responsáveis pela maior revolução dos tempos modernos, a Revolução Francesa. Ne retombe jamais sur la France! As ideias iluministas chegaram no Brasil através dos filhos dos fazendeiros. No século XVIII foi encontrado ouro e pedras preciosas na região das Minas Gerais, onde hoje é o estado de Minas Gerais. E os fazendeiros enriquecidos mandavam seus filhos estudarem na Europa. Lá, esses jovens acabavam tendo contato com as ideias iluministas e posteriormente acabaram trazendo essas ideias para o Brasil. Para os iluministas, o conhecimento traria uma vida melhor para as pessoas. Para eles, o conhecimento era a luz que tiraria os ignorantes das trevas. Alguns pensadores iluministas se destacaram. O Barão de Montesquieu, ele defendia a divisão do poder em 3 partes, era contrário ao absolutismo e propôs a divisão do poder em 3 partes, ou a tripartição do poder. Escreveu um livro chamado Espírito das Leis, onde ele explicava o porquê dividir o poder em 3 partes. Ele acreditava que assim não haveria excessos, um poder fiscalizaria o outro. E aí nós temos os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Denis Diderot e D'Alembert, esses dois aí se dedicaram a organizar todo o conhecimento e colocar esse conhecimento na enciclopédia. Então eles são os criadores da enciclopédia, são chamados enciclopedistas. Eles publicaram 35 volumes da enciclopédia contendo todas as descobertas da época. René Descartes, um crítico do absolutismo, criou o livro Discurso do Método, onde ele ensina como deve se fazer uma explicação baseada na razão. Ele também é criador do plano cartesiano, aquelas 2 retas que servem para orientação geográfica, as coordenadas geográficas. Voltaire foi um duro crítico do absolutismo, defensor das liberdades individuais, e ele usava os seus livros, foi um escritor, usava os seus livros para divulgar suas ideias. Os iluministas foram perseguidos pelos reis absolutistas. Eles divulgavam suas ideias através de livros, através de panfletos distribuídos clandestinamente e em reuniões onde eles debatiam essas ideias. Jean-Jacques Rousseau, outro filósofo muito importante, ele trouxe a ideia de democracia para a sua época. No seu livro Contrato Social, ele defende que a população deve escolher o seu governante, se não estiver contente com ele, deve trocá-lo. Isso seria a ideia do contrato entre a população e o governante, mais ou menos o que seria o voto hoje.
No campo da economia se destacou o Adam Smith, considerado o pai do liberalismo econômico, no seu livro A Riqueza das Nações. O Adam Smith ele contrariou a ideia dos fisiocratas, que acreditavam que a riqueza vinha da terra. O Adam Smith defendia que a riqueza vinha do trabalho. Então, essas ideias iluministas elas caíram no gosto da burguesia. Então, os burgueses apoiaram, financiaram, patrocinaram os pensadores iluministas. Muitos monarcas da época, tendo consciência do poder das ideias iluministas, acabaram adotando algumas dessas ideias em seus governos, Alguns aboliram a pena de morte, outros passaram a dar mais liberdade de expressão. Esses monarcas que aderiram às ideias iluministas, ou pelo menos parte dessas ideias, passaram a ser chamados de déspotas esclarecidos. Bom, esse foi um pequeno resumo sobre o iluminismo, um movimento muito importante que reflete nas nossas vidas até hoje. Eu espero que esse resumo possa tê-lo ajudado. Se você gostou, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.